qualquer dúvida, quiser me questionar com relação à Bíblia, em todo dia. Então, irmãos, alguns ministérios que um ímpeto de se aprofundar nos ensinos de Deus, muitas vezes se perdem nas suas teologias. E isso aí, Deus me deixou muito claro, né, Deuteronômio 29, 29, né? Que as coisas encobertas são para o Senhor, no nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Então, hoje e próximo domingo nós vamos falar a respeito dessa tal batalha espiritual, e eu tenho certeza que tem muita gente que vai entender da forma correta dessa vez aqui, e tenho certeza que você vai cair por terra muitas coisas que você aprendeu lá no passado na sua vida. Então nós vamos falar nesses 2 dias a respeito disso. E se você tiver durante esses 2 dias desse assunto, mais os outros 3 dias naquele outro assunto, pode ser militar, durante todas essas ministrações, se você tiver qualquer dúvida, e quem quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Você tem meu WhatsApp, está no grupo da igreja, está em todo lugar aí. Você pode me mandar pergunta no WhatsApp, que eu terei prazer em te responder à medida do possível. Posso não te responder na hora, mas eu vou te responder, te garanto. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar no WhatsApp. E na medida do possível eu vou responder a todos. Não vou deixar ninguém sem resposta. Eu vou falar tudo que eu vou falar aqui, vou me fundamentar na Bíblia e eu vou colocar minha cara a tapa também. Você está livre para perguntar, tá certo? Então vamos lá. Vamos ler esse texto aqui, primeiro a João capítulo 5, versículo 18 e 19, um texto muito conhecido, você conhece muito bem, e nós vamos trabalhar em cima dele. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se de si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e todo mundo está no maligno. Amém? Deus é tua palavra, teu povo, a igreja, e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o teu Espírito Santo, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, meu Pai. Amém. Pois é, o assunto é batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Vamos tentar responder nesses 2 domingos aqui para você. O que se sabe sobre batalha espiritual? Também vamos tentar responder para você. O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? É outra dúvida que muitos têm. Então essas são algumas perguntas que muitos de nós aqui não temos respostas. Para ter resposta a essas perguntas, você tem que ir fundo na Bíblia. Você tem que buscar, procurar, para ter resposta dessas coisas. Para você ter uma ideia, irmão, para eu falar desse assunto aqui com você, faz mais de 1 ano que eu estou preparando isso aqui, para não fugir nada da palavra de Deus, para estar centrado realmente na Bíblia. Porque para falar o que vem na teia é muito fácil, mas para você falar o que é correto, dá trabalho. E eu venho trabalhando em cima disso já faz mais de 1 ano, a respeito desses assuntos, para que a gente pudesse aprender da maneira correta. Na realidade, irmãos, muito se fala a respeito de batalha espiritual, mas pouco sabem realmente do que se trata, o que é batalha espiritual. A palavra batalha espiritual, ela não aparece na Bíblia, você não vai encontrar ela nenhuma vez na Bíblia. Não existe dessa forma batalha espiritual na Bíblia. Existe a batalha e existe a parte espiritual da Bíblia, isso você encontra, mas se tratando de batalha espiritual você não vai encontrar. Porém, é uma realidade inegável, não tenha dúvida que essa batalha existe. E batalha espiritual é o conflito do cristão contra as forças das trevas. Essa é a batalha espiritual, é a nossa luta, é a nossa guerra. É o conflito que existe entre eu e a força do mal, entre você e a força do mal, entre todos aqueles que aceitaram Jesus. A palavra batalha, ela significa luta, você sabe muito bem, luta, guerra, peleja. E espiritual significa, é uma área da vida do ser humano, uma área espiritual. Então, logo, batalha espiritual quer dizer guerra na área espiritual. É isso
É uma guerra, é uma peleja, é uma luta, é uma batalha na parte espiritual de nossas vidas. É por isso que Paulo chama a caminhada, nossa caminhada na fé, de luta, de combate. Em várias ocasiões você vê ele chamando de luta, de combate, de batalha, de guerra, de milícia. Tudo isso com relação ao cristão. O cristão participa disso. O cristão luta, batalha, guerreia, é milícia, tudo isso é relacionado com guerra. Porém, irmãos, as pessoas confundem o verdadeiro significado dessa tal batalha espiritual. Parece um bicho de 7 cabeças. Do jeito que as pessoas falam por aí, parece um bicho de 7 cabeças, parece que não é negócio. Isso é muito difícil da gente compreender. Então, como já disse antes, batalha espiritual é uma realidade inegável. Nós não podemos negar essa realidade. Ela existe. Existe. Não tem como refutar isso. Ela existe e nós fazemos parte disso. Mas não como os muitos interpretam. Não como muitos pensam. Não como muitos aprenderam. Não como eu aprendi, por exemplo, atrás do passado. Completamente diferente. Então, por isso que a gente tem que abrir entendimento para aprender aquilo que é correto, aquilo que é real. E os cristãos precisam conhecer essa verdade. Precisam saber disso. Precisam saber a maneira certa, a maneira correta. Na verdade, existe um grande exagero com relação a essa teologia. Existe uma supervalorização do diabo na igreja evangélica. As igrejas valorizam muito o diabo. Em lugar algum na Bíblia, irmãos, a gente vê dizer que nós temos que temer o diabo. Nós temos que ter medo do diabo. Você já viu isso na Bíblia, em algum lugar? Que nós temos que ter medo do diabo? Temer o diabo? Não. A Bíblia diz para temer a Deus. Temer a Deus e resistir ao diabo. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que temer a Deus e resistir ao diabo. O problema na vida das pessoas não é a presença do diabo, é a falta, a ausência da presença de Deus. É esse o grande problema na vida das pessoas e nas igrejas. Porque o diabo está em todo lugar e ele quer te pegar, é evidente. Então, esse mal nós vamos ter a vida inteira. Mas o que nós precisamos é da presença de Deus em nossas vidas. E se nós tivermos a ausência de Deus, logo a presença do diabo vai se manifestar em nós. Ele vai atacar. Você não tem dúvida com relação a isso. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Não tem quem possa conosco se Deus for conosco. Então, tudo, na verdade, as pessoas atribuem ao diabo, como se ele tivesse todo o poder. Eu canso de ver e ouvir da boca de crente velho: o diabo está curioso, o diabo está se levantando. Na época do encontro, irmãos, isso a gente ouve todo encontro, irmão, o diabo levantou. Quase ficou tipo aqui. Porque o diabo o quê? Não tem nada de diabo. O diabo não está furioso, o diabo vive furioso. O diabo se levantou, ele está caído, ele quer se levantar toda hora. Ele quer atrapalhar a sua vida, todo instante ele quer atrapalhar a sua vida. E não é na época do encontro, não é na época que acontece alguma coisa errada na vida, nada disso. É todo instante, essa é uma situação normal. Não tem essa que o diabo se levantou. Se levantou, você derruba. Não tem essa, irmão. Isso é muito cartaz para o Satanás. Satanás, irmão, diabo, Satanás, seja que for, ele é um anjo caído. Ele não é um Deus caído. Ele é um anjo caído. Diante de Deus ele não é nada. Então nós não precisamos temê-lo. Tem igreja que fala mais do diabo do que Jesus, irmãos. Tem igreja que aborda mais a questão demoníaca do que o próprio Jesus. Dão mais crédito ao poder do diabo do que o poder de Deus. Tudo o diabo na vida do crente. Impressionante. As pessoas entregam a vida para Jesus, mas parece que quem governa a vida deles é o diabo. Porque só se fala nisso.
É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim o exercício das pessoas, ó. Se for coisa boa, vem de Deus. Se for coisa ruim, vem do diabo. É mais ou menos assim. Ela mesmo se exime de toda a responsabilidade. É um conceito completamente errado. Na vida do cristão, tudo, sem exceção, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, vem de Deus. Vem de Deus pela sua vontade permissiva. E é assim que Deus conduz as nossas vidas. Somos crentes. Nós somos crentes, ficamos doentes, ficamos tristes, ficamos chateados, discutimos, ficamos nervosos, morremos. E o diabo não tem nada a ver com isso. O diabo não entra nessa história na nossa vida, em hipótese nenhuma. Mas aconteceu coisa ruim. Coisa ruim vem de Deus também. A gente pensa que é ruim, mas Deus sabe o que está fazendo. Esquece, nada que acontece na vida do crente vem do diabo. Esquece que ao se converter, o Espírito Santo habita em nós. Nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva no poder do Filho de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós nos convertemos. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas e não o diabo. Ele é o centro das nossas vidas e nós temos que entender isso. A gente ouve pregações, irmãos, que falam mais do diabo que de Deus. Eu fico encafifado com um negócio desse. Dá a impressão que o diabo é onipresente, onisciente e onipotente. Isso não é verdade, mas a impressão que dá é essa. E é por isso que alguns ministérios falam mais do reino das trevas do que do reino da luz. E com isso eu vejo pessoas tentando explicar o inexplicável, coisa que não tem explicação, e tentando de todas as formas justificar o que não existe na Bíblia, o que não se encontra na Bíblia. Paulo disse assim, olha, devemos aprender não além daquilo que está escrito. Nós não podemos ir, não devemos passar daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é o nosso limite. É isso que nós devemos aprender. Nós somos servos, irmãos, de um Deus vencedor, enquanto o diabo é um derrotado. Nós servimos a um Deus criador, enquanto o diabo é criatura. Pode ver, a diferença é enorme. E eu tenho muita dificuldade de entender um cristão que fala mais do diabo que de Deus. Tenho realmente muita dificuldade de entender isso. Eu tenho dúvida se essa pessoa realmente ama verdadeiramente Jesus. E eu te pergunto, será que Deus se agrada de alguém que fala mais do adversário que dele? Você acha que Deus vai ficar feliz? Você que é pai, você ficaria feliz se o seu filho falasse mais do vizinho do que de você? Eu acho que não. É um negócio bem inconcebível. É por isso que existe tanto ocultismo e misticismo no nosso meio, no meio cristão, onde não poderia haver isso. Não deveria haver isso. Tem crente para trás do nosso. Tem crente que está lá todo dia no horóscopo, vendo o que é, o que não é, que lua, dia, mês, ano. São as coisas que você pede, irmãos. Tem igreja que nas suas reuniões elas parecem mais uma sessão espírita, um terreiro macumba do que um culto. E seus assuntos prediletos são libertação, maldição hereditária, mapeamento espiritual, demônios territoriais, hierarquia demoníaca, e vai por aí afora. Tem muito disso. Irmãos, pensa assim, ó. Deus fez a Bíblia para nós. Você concorda? Amém? Beleza. Ele não fez para cachorro, para gato, para cabrito. Ele não fez a Bíblia para macaco. Fez para nós. Eu te pergunto, qual é o ser
mais inteligente que existe? O homem, nós, ser humano, né? O homem e a mulher. Agora, se Deus fez a Bíblia para nós, e nós somos os seres mais inteligentes que Ele fez, é natural que nós temos que usar a nossa inteligência ao ler a Bíblia, para entendê-la, para aprendê-la, para praticá-la. Então, sendo assim, todos os assuntos que nós encontramos na Bíblia, irmão, nós precisamos ter coerência e equilíbrio. Dois pontos que nós não podemos abrir mão ao interpretar, ao ler, aprender a Bíblia: coerência e equilíbrio, tanto para aprender quanto para ensinar. Se não tivermos esses dois pontos de equilíbrio, a gente parte para o exagero. É assim que nós vamos fazer todos esses dias que nós vamos falar aqui a respeito desse assunto. Tratar desse assunto com equilíbrio e com moderação, sem tender para um lado ou para o outro, centrado. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não é Deus disso, não é Deus nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de equilíbrio e moderação. Deus nos deu espírito de equilíbrio e moderação. Então nós vamos aprender realmente a batalha espiritual de acordo com a Bíblia. Então vamos lá. Embora esse nome não apareça como batalha espiritual, não apareça dessa forma na Bíblia, existem muitos textos que mostram essa realidade, que mostram essa verdade. Esse tema aparece tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Aparece em muitos lugares. Lá em Gênesis 3, quando se fala da queda do homem, no início da criação, quando se fala da queda do homem, aparece ali a questão dessa luta, dessa batalha espiritual, batalha do próprio demônio com o homem. Lá em Apocalipse, onde o homem é original de Deus, nós vemos também a ação do inimigo agindo lá em Apocalipse, até os últimos momentos, onde ele é definitivamente derrotado e vencido. Mas ele vai até o momento para infernizar todo o homem. Então, sendo assim, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, essa luta é travada diariamente em nossas vidas. Nós temos essa batalha, nós temos essa luta, nós temos essa guerra diariamente em nossa vida. Desde o início da criação, Satanás e seus demônios têm se empenhado, mas de verdade, em afastar o homem de Deus. É esse o objetivo, afastar o homem de Deus. E ele se empenha com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua dedicação. E olha, eu vou te falar uma coisa: se isso é uma coisa que o diabo não é preguiçoso, vagabundo. Bicho trabalha para valer, para fazer com que eu e você se afastem dos propósitos de Deus. Por isso, em vários textos da Bíblia, a gente é alertado para não ceder à tentação. A Bíblia nos alerta em muitos textos para que nós não cedamos à tentação. Pedro, por exemplo, chama o diabo de nosso adversário. Lá em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele está ao nosso derredor. Derredor quer dizer que ele não está exatamente ao redor. Tem alguma coisa entre a gente e ele ainda. Ele está ao derredor e nós temos alguém que nos protege ao redor. É Deus que nos protege através dos seus anjos e ele não pode chegar. Ele tem que ficar ao derredor, tentando nos derrotar. E o pior de tudo, irmãos, nós somos tentados todo instante e nós vivemos no terreno do inimigo. Nós vivemos no terreno dele. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Esse mundo foi entregue ao diabo.
foi entregue ao maligno. Então, se o terreno é dele, ele usa todo o sistema a seu favor, porque o mundo está relacionado diretamente ao sistema. Todo o sistema está a seu favor, porque ele foi entregue lá no Jardim do Éden, pelo pecado. Então todo o sistema foi entregue na mão dele. Então nós estamos pelejando e nós estamos no terreno dele. Nós estamos em luta, nós estamos em batalha e estamos no terreno dele. Sendo assim, Satanás tem direito de se infiltrar em todas as áreas. E ele se infiltra. Em todas as áreas que você possa imaginar, Satanás está infiltrado. Na arte, na cultura, no lazer, na música, na ciência, na tecnologia, na informática e principalmente na religião e na política. Essas duas áreas são as mais poderosas na mão dele: religião e política. Mas ele se infiltra em todas as áreas que você possa imaginar, e ele tenta tirar proveito também em todas as áreas. Por isso que a gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar muito ligado em todas as coisas ao nosso redor. A gente tem que aprender a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é e aquilo que é do homem. Porque se você definir aquilo que é de Deus, e se você definir aquilo que é do homem, aquilo que está no meio, quem é? Só tem essa idade, é do diabo. Então essa questão de discernimento, percepção, observação é muito importante, para que a gente possa saber de onde vem determinadas coisas que muitas vezes nos rodeiam. Porque ele tenta tirar proveito no trabalho da gente, na família, no casamento, na amizade, na igreja. No casamento ele vem fazendo uma festa. No casamento de uns anos para cá ele vem fazendo uma festa. Ele põe o marido contra a mulher, mulher contra o marido, os filhos contra os pais, os pais contra os filhos, ele vira um forfé danado, todo mundo separado. É isso que ele faz no casamento. É uma alegria dele trabalhar no casamento. Satanás fica muito feliz quando ele destrói o casamento. E vai por aí fora. Na igreja, ele entra na igreja. Ele entra na igreja e faz bagunça na igreja. Ele tenta destruir a igreja. E tenta destruir sempre a base. Sempre aquilo que é mais importante na igreja. Ele bota uma boca do inferno para falar na igreja de repente e destrói o alicerce da igreja. E aí, já viu? São estratégias do inferno. E o fato, muitas vezes a gente ser bem sucedido, ter uma vida farta, ter uma família unida e próspera, ter um ministério da igreja. Mesmo assim, nós não estamos livres dessa batalha espiritual. Essa batalha espiritual existe e nós fazemos parte dela. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que nós não devemos lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo fala aqui que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Então, primeiro, Paulo nos diz contra quem nós não devemos lutar, contra quem não é a nossa luta. Nossa luta pode ser contra carne e sangue, contra pessoas. Isso quer dizer que pai, mãe, irmão de igreja, irmão de sangue, esposo, patrão, amigo, conhecido, parente, nenhum desses são nossos inimigos. Essas pessoas não são nossos inimigos. E muitas vezes a gente cria inimigo dentro do nosso meio, convívio. A gente cria inimigo e bota na cabeça que é inimigo, mas não é. O que está por trás dessa situação é que é o nosso inimigo verdadeiramente. Então, se nós lutarmos contra as pessoas, nós vamos transformá-las em nossos inimigos. E com pessoas, irmãos, é Deus que trata, não somos nós. Nós não temos que tratar com pessoas através de nossa, eu estou de mal, não quero saber de papo, não. Quem trata disso é Deus. O que nós podemos fazer é conversar, aconselhar, orientar, mas quem trata com aquilo para dentro é Deus. Então, pessoas não são os nossos inimigos. Hipótese nenhuma. Nossos entes queridos, ninguém são nossos inimigos.
Então, nós nunca devemos lutar contra o nosso próximo, seja ele quem for. Não deve ser no equilíbrio. Nossa luta é contra, olha o que diz o texto: principados, potestades, príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Então, observe, e o texto fala: principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Principado é aquilo que está relacionado com o príncipe. Presta atenção, tá? Que está relacionado com o príncipe. Potestade significa força e poder. E hostes espirituais do mal são aqueles que executam as ordens superiores. Esse texto, irmão, nos mostra que existe uma hierarquia no inferno, no reino das trevas. Existe uma hierarquia, né? Uma ordem hierárquica. Eles são organizados. Lá no capítulo 12, versículo 24 de Mateus, os escribas falam, eles se referem a um tal de Beelzebul. Nós aprendemos esses dias que nós estávamos na Bíblia, lembra? Os fariseus falaram para Jesus que eles expulsaram o demônio no poder do príncipe do inferno, lá, o Beelzebul. E ele coloca Beelzebul como sendo o príncipe dos demônios. Então, isso demonstra para nós, mostra para nós que o inferno tem uma hierarquia e é organizado. E essa hierarquia e essa organização lutam contra o propósito de Deus, contra tudo que é propósito de Deus. Porém, além disso, nós não sabemos mais nada. Além disso, nós não sabemos mais nada. Nós não sabemos quem é o maior e quem é o menor. Nós sabemos que existe esse príncipe aí, porque mencionou aí na Bíblia, mas nós não sabemos quem é o menor e quem é o menor. Nós sabemos também que lá em Daniel fala do príncipe da Pérsia, quando o príncipe da Pérsia, que é o demônio, segundo o entendimento, ele impediu que a oração chegasse, a resposta da oração chegasse a Daniel. Mas a gente sabe que há um príncipe, porque é mencionado 2 vezes aí na Bíblia, mas nós não sabemos quem é o maior e quem é o menor. Jesus também nunca mencionou nomes de demônio. Vocês viram Jesus mencionar alguma vez na Bíblia nome de demônio? Alguém viu? Não tem. Aliás, Jesus não deu ibope para demônio. Ele expulsava e acabou. Ele não dava ibope para demônio. O objetivo, irmãos, da Bíblia é nos levar a conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo, e não conhecer o diabo. Não é esse o objetivo da Bíblia. E por que será que a Bíblia, então, não dá muitas informações a respeito de demônios? Por isso, olha, porque Deus não nos revela aquilo que nós gostaríamos de saber, mas aquilo que nós precisamos saber. É isso que ele revela, aquilo que nós precisamos saber, e não aquilo que nós gostaríamos de saber. Nós não temos respostas às nossas curiosidades, e sim às nossas necessidades. A Bíblia é muito, muito lógica. Muitos dizem, irmão, que nós precisamos conhecer o inimigo para vencer. Quantos já não ouviram falar isso aí? Nós temos que conhecer o inimigo para vencer o inimigo. Irmãos, isso é um grande engano. Isso é uma grande mentira. Porque nós não precisamos vencer o nosso inimigo. Ele já está vencido. Por que você tem que vencer? Nós não temos que vencer nada. Ele já está vencido, ele já está derrotado. Nós não temos que vencer nada, não. Mas são seres espirituais inteligentes e organizados. E nós não podemos esquecer disso. E qual é o objetivo deles? Vencer essa batalha espiritual. Esse é o objetivo deles. Vencer essa batalha espiritual. E como faz isso? Fazendo oposição a Deus. Ele se opõe a Deus em tudo que for possível. Quem não conhece a Deus, irmãos, ele tenta impedir de conhecer. É essa a artimanha dele. E os que conhecem, ele tenta desviar do caminho. Irmão, não é bem assim não. Você não pode tomar uma cervejinha. Bárbara, as coisas exageradas. Está
cervejinha, depois você dá uma pinguinha, depois você cheira cocaína. É assim que funciona. Ah, pastor, esse negócio, acho que eu não gosto. Acho que eu não. Ah, pastor, esse negócio é exagero. É assim. É assim que funciona. Desvia, tira o foco da pessoa. É esse o papel dele. O seu maior bem, irmãos, é com os cristãos. Ele investe tudo que ele pode na minha vida e na sua. Porque nós somos um troféu para ele. Porque os outros que não são cristãos já são dele. Eu não precisa trabalhar em prol daquilo. Já é objeto dele. Já são marionetes na mão dele. Como eu e você era de se converter também. Então ele vai para cima dos crentes. Ele quer derrubar os crentes. É esse o maior prazer dele. Por isso o seu foco é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que ele vai focar. E ele tenta desorganizar, desestabilizar, desarticular e tirar o foco da igreja. De todas as formas. Ele tenta fazer isso. É por isso que a gente vê hoje, dentro das igrejas, coisas que são barbaridades. E aparentemente está tudo normal. Porque as pessoas acabam se acostumando com essas coisas, porque aos poucos foram se desviando. É assim como a Igreja Católica. A Igreja Católica, se você quiser saber, era a igreja de Roma, era uma igreja joia. Era uma igreja que até a época do imperador Constantino, no ano de 310, 320, depois de Cristo, era uma igreja perfeita, era uma igreja joia. Mas a partir daí, ela começou a se desviar aos poucos. Você pega duas linhas paralelas, duas linhas paralelas são aquelas que nunca se encontram. E você pega e dá uma pequena inclinação em uma delas, bem pequenina, coisa de 2, 3, 1 grau que seja. Você dá uma pequena inclinação nela e você segue as duas em frente. Lá na frente ela vai dar uma distância de 10 metros uma da outra. É assim que funciona. É bem assim, aos pouquinhos vai se desviando. Lá na frente a distância vai ser grande. É assim que ele trabalha, desorganizando, desestabilizando, desarticulando a igreja do povo de Deus, irmãos. Levando a igreja a não conhecer a palavra e se acostumar com o pecado. Essa é a grande estratégia. Quanto menos conhece a palavra, mais aceita o pecado com naturalidade. Essa é a grande jogada. Toda a humanidade, irmãos, todos nós, toda a humanidade faz parte dessa batalha espiritual. Não existe neutralidade. Ninguém é neutro nesse assunto. Todos se enfrentam. Das duas, ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Mas você faz parte dessa batalha. Guerreiro é um cristão. O cristão guerreia, batalha, ele luta para não cair. Ele luta com essa batalha espiritual todos os dias, toda hora, todo momento. Esse é o guerreiro. Esse é o cristão. Ele luta contra o mal. Ele luta contra as hostes espirituais, contra as trevas. E vítima é o incrédulo. Ele é prisioneiro do mal. Então, ou seja, o guerreiro, ou seja, a vítima, todos nós fazemos parte dessa batalha. Todos nós estamos inseridos nessa batalha. Essa batalha é a guerra. Essa guerra de um reino contra o outro. É o reino da luz contra o reino das trevas. E isso acontece na dimensão espiritual. Nós não vemos. Nós não tem nada visível, mas existe. E ela acontece. O texto que nós lemos lá de Efésios 6,12. A nossa luta é contra os principados, potestades, príncipes das trevas, contra as obras espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é aqui. Não é na nossa esfera. Então, irmãos, quando
nós éramos incrédulos, nós não tínhamos vida espiritual. Nós não tínhamos vida espiritual. Vida espiritual, nós estávamos mortos espiritualmente. O texto diz em Efésios 2:1: por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios 2:1. Nós éramos amigos do mundo e inimigos de Deus. Essa era a nossa realidade, que está lá em Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mesmo que não queira, mesmo que não saiba, constitui-se inimigo de Deus. E eu vou te falar uma coisa: pode ter qualquer inimigo, mas Deus como inimigo, pelo amor de Deus. O diabo é nosso inimigo. Estou nem aí com ele, mas eu quero ser amigo de Deus. Então, ao nos convertermos, nós passamos a ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Não tanto lá, passamos a ser inimigo do mundo e agora somos amigos de Deus. Então, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ter vida no Espírito. Nosso Espírito é vivificado e passamos a ter vida no Espírito. Estando nós ainda mortos, nossas ofensas e pecado, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5. Então Ele nos vivificou, nos levou novamente à vida, nos tornando novamente a viver. Então, pela graça somos salvos. Então nós vivemos a vida de Cristo. Veja, nós não vivemos a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva no poder do Filho de Deus. Então, nós não vivemos a nossa vida, é Cristo que vive em nós. Agora, nós somos aliados de Cristo. Aliados, caminhamos juntos com Cristo. Nós somos os preferidos de Cristo. Porém, nós ganhamos um inimigo implacável, que é o capeta, é o Satanás. E esse virou nosso inimigo realmente mortal. Se ele puder, ele acaba com a gente. E não apenas Satanás é nosso inimigo, mas nós também ganhamos um outro amigo que faz parte do time dele, que é o sistema que nós vivemos. Todo o sistema é contra nós. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, está entregue ao maligno. Então, se o mundo está no maligno, agora nós somos contra o mundo. Olha só, a nossa situação não é fácil. Você quer que é para baixo. Nós nos colocamos contra o sistema do mundo, contra o mundo nós nos colocamos. Nós nadamos contra a correnteza, nós andamos na contramão do sistema. Nós arrumamos um problema mundial, porque nós nos tornamos inimigos do mundo. Então, o fato de sermos a imagem e a semelhança de Deus faz com que o diabo nos odeie cada dia mais, porque ele olha para a gente, ele olha para nós e ele não vê nós. Como nós somos lavados pelo sangue de Jesus, ele vê Jesus. Ele vê Jesus e ele fica mais furioso ainda, porque ele não pode colocar a mão na gente. Somos inimigos dele, ele tem vontade de destruir a gente, mas ele não pode destruir. Ele não pode tocar. Ele não pode tocar a gente. E o Filho de Deus, o diabo não pode tocar. Então ele pode ter um ódio que for, um ódio mortal de mim e de você. Ele vê Jesus em nós, ele quer acabar com a nossa vida, mas ele não pode tocar na gente. Nós estamos imunes, blindados. E o Filho de Deus, o diabo não toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha, não vive pecando. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e um maligno não lhe toca. Quem é filho de Deus aqui? Glória a Deus, o diabo não toca em você. O diabo não toca em mim, o diabo não toca em nós. Pastor, mas essa tal batalha espiritual existe de verdade? Existe, claro que existe. É uma realidade. Mas se você é cristão, essa batalha está vencida.
pois o seu inimigo não pode te tocar. Ela está vencida já. Você não precisa fazer esforço nenhum. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. O diabo está vencido. Os que estão no mundo estão sujeitos ao diabo, sem dúvida nenhuma. Lá em João 8,34 diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, 34, não, 32. O 34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então o servo do diabo é aquele que comete pecado, aquele que vive no pecado. É o ímpio, é o incrédulo. Mas os que receberam um novo coração, os que nasceram de novo, não podem ser tocados. Estão blindados. Você tem um inimigo que não pode tocar em você. Como ele vai atacar? Se não pode tocar em você. Então, ele não pode tocar. O que ele vai fazer? Ele vai te atacar de longe. Ele vai te atacar de longe. Como que Davi venceu Golias? Ele encarou Golias cara a cara assim? Não, né? Se ele encara, ele dança, porque ele era um gigante, ele era um galho. O que ele fez? Pegou de longe. Ele falou: esse cara eu vou derrubar de longe. Esse cara eu vou atingir ele de longe. Veja bem, ó, ele atacou de longe. Golias era mais forte. Davi usou uma estratégia. Na testa do cabra. Fatal. Então ele usou uma estratégia. Atingiu a cabeça do Golias. O diabo sabe, irmãos, que você em Cristo, você é mais forte que ele. Ele sabe disso. Assim como Golias era mais forte que o Davi. E Davi sabia disso. Ele falou: se eu me encarar esse cara, eu estou na roça, então eu vou pegar de longe. E o diabo olha para você, ele sabe que você é mais forte que ele também. E ele pensa assim: eu não posso tocar nele, não, de jeito nenhum. Então eu vou usar outra estratégia para atingir esse cara. Ele é crente, vou usar outra estratégia. Ele vai te atacar de longe. Ele vai lançar dardos inflamados na sua mente. Onde que Davi acertou Golias? Na cabeça. A sua mente onde é? É ali que vai te pegar se você deixar. Ele vai te atacar aqui na cabeça. Assim como Davi derrubou Golias acertando na cabeça, ele vai tentar derrubar acertando também na tua mente, com os dardos do inferno na tua mente. E esses dardos, as homeopáticas, aos pouquinhos ele vai colocando seu veneno. Lentamente ele vai te envenenando a mente, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. E olha que você vê, você está envenenado. E para impedir esses dardos inflamados do inferno que ele pode usar contra a nossa mente, nós temos também uma arma. Usamos a nossa fé. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o capacete da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usando então o escudo da fé, nós evitamos e impedimos todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida. Então, irmãos, segundo aqueles que supervalorizam a batalha espiritual, para vencer essa batalha é preciso certos tipos de rituais. Eu estou falando isso para você, que é a maneira simples, bíblica, de nós vencermos a batalha espiritual. É assim que nós vencemos a batalha espiritual: obedecendo a Deus, andando os seus caminhos, sendo fiel a Deus e usando a armadura de Deus, que nós vamos ver depois mais para frente. Eu estou ensinando isso aí para você na simplicidade, porque é assim que a Bíblia ensina. Agora veja como eles entendem que tem que vencer, para vencer, o que fazer para vencer essa batalha espiritual. Então, segundo aqueles que supervalorizam a batalha espiritual, para vencer essa batalha é preciso certos rituais. Não se vence batalha espiritual sem o conceito deles. Precisa passar por libertação. Todo crente que quer passar por libertação, se converter, tem que passar por libertação. Tem que passar por quebra de maldição hereditária,
e em alguns casos até mapeamento territorial, para saber que demônio está na vida do cara ficar liberto. E isso é necessário identificar que demônio é. Então eles fazem um mapeamento espiritual para expulsar o demônio, e em alguns casos, e eu tenho certeza que os mais velhos aqui já viram isso, em alguns casos eles nomeiam até demônios de ruas, de bairro, de cidade e da nação. Quem já viu isso? É o demônio aqui da rua, tem o demônio da cidade, tem o demônio da vila, da nação. Cada lugar tem um demônio que quanto mais importante, mais poderoso o demônio. Então tem que descobrir para poder ser liberto dessas pessoas. E eles colocam nome nesses demônios. Agora, como sabem o nome desses demônios? Não sei como sabem. De onde vem esses nomes que aparecem por aí? Jesus nunca, como eu disse anteriormente, Jesus nunca falou de nome de demônio. Os fariseus é que falaram do Beelzebub. Jesus nunca falou o nome de demônio. O nome que a Bíblia menciona é diabo, Satanás, demônio, Lúcifer. Isso não é nome, isso é hierarquia, isso faz parte da hierarquia, não tem nada a ver com o nome. Mas, e os nomes que nós ouvimos por aí? Maria Padilha, Preto Velho, Tranca-Rua, Zé Pilinta, Exu Caveira, Pomba Gira, Capa Preta, e vai para fora. Tem demônio que não acaba mais. Tem demônio assim, de monte. De onde vieram esses nomes? Quem pode me explicar de onde vieram esses nomes? É evidente, irmão, que esses nomes vieram da macumba, do espiritismo e do satanismo, do candomblé, que vai por aí fora. Pessoas que frequentaram esses lugares, se converteram, trouxeram essas informações para o cristianismo, e eles acreditaram. Simples assim. Essas informações são, no mínimo, duvidosas. É duvidosa. Não pode se acreditar. É a mesma coisa que o Lula falando alguma coisa. Não pode acreditar. É o pai da mentira. Não podemos acreditar, irmão. De onde veio essa informação? Essas informações vieram dos demônios que se manifestam nessas pessoas, que vieram desses lugares, dessas religiões. E como acreditar nessas informações se ela vem do pai da mentira? Que a Bíblia diz que o diabo, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Agora, se ele é o pai da mentira, ele fala essas bobagens na boca desses caras, como é que o povo acredita? Como é que a igreja introduz isso, acreditando essas pataquadas? É uma coisa que não dá para entender. Às vezes as pessoas dão mais crédito para o que o diabo fala, não, porque aquilo que está na Bíblia, e Jesus falou. Ao invés de ir para a Bíblia, eles vão ouvir as pataquadas que os outros falam. Vão lá no YouTube. Lá no YouTube, a bobagem que falam. Vão lá no TikTok, lá das tranqueiras que sai lá. Vão lá não sei onde, lá no Instagram, lá para ver. Mas não vão para a Bíblia para verificar de onde vem. Então, às vezes, as pessoas se confundem com essas questões. Mas tudo bem, nós vamos falar mais disso depois da maldição hereditária. Aqui só uma pincelada para a gente não ficar sem nada, né? Nenhuma noção. Então, depois desses demônios serem identificados, amarrados e expulsos, porque esse é o processo, e é isso que essa teologia ensina, aí então a pessoa é liberta. Mas, irmãos, segundo a Bíblia, a receita é outra. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala que tem que expulsar demônios dessas pessoas que se convertem. A Bíblia não fala que tem que procurar a hereditariedade para ver a maldição hereditária. A Bíblia não fala que tem que fazer mapeamento de demônios. Não fala nada disso. De acordo com a Bíblia, e eu fico com a Bíblia, para vencer essa batalha nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Ponto. Simples assim. Efésios 6, 11 ao 18. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostas espirituais da maldade nos lugares
celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Ao contrário do que dizem, que para vencer o inimigo nós temos que conhecê-lo, com o diabo é o contrário. Para vencê-lo nós temos que conhecer a Deus e não o inimigo. Como você conhece uma nota falsa? Nós já explicamos isso aqui. Isso conhecendo a verdadeira. Você conhece a falsa, você conhece a verdadeira. Para que a gente vai perder tempo, irmão, com informações sobre o inimigo, se nós sabemos aquilo que nós precisamos? Sabemos que é o nosso inimigo, que não vale nada, que é um vagabundo, que é um mentiroso. Nós não precisamos mais de informação nenhuma. Nossa vitória está em Cristo, irmãos. Conhecereis a verdade, e é o conhecimento da verdade que vai te libertar. É o conhecimento da verdade que nos liberta. É Deus em Jesus que nos garante a vitória. A vitória é garantida a mim e você, mas o Senhor Jesus é fiel, Ele nos dá força para nos livrar do maligno. O maligno não pode nos tocar, irmãos. Essa batalha está vencida. Feche os olhos para a cabeça. Ele já está derrotado, ele já está vencido, e isso é fato. Nós não precisamos saber mais nada a não ser como resisti-lo. É isso que nós precisamos saber, como resistir. E isso está claro na Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas cuidado, o diabo nós podemos resistir, mas a tentação nós temos que fugir. A Bíblia diz que nós podemos resistir ao diabo quando nós somos sujeitos a Deus, mas na tentação a Bíblia não diz para a gente resistir, a Bíblia diz para a gente fugir, e disso nós temos que fugir. Jesus, irmãos, nos libertou, justificou e nos fez vencedor. E é por isso que João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tem vencido, porque maior que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim e aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Jesus falou sobre o demônio, falou sobre possessão, expulsou o demônio, falou de uma casta, falou de uma legião. Jesus falou sobre demônios. Eles existem? Sem dúvida, claro que existem. Já vi muitas manifestações. São nossos inimigos? É claro que são. Nossos inimigos mortais. Vieram para quê? Matar, roubar e destruir. E se ele puder, faz isso. Mas embora o seu propósito seja esse, ele não pode tocar no Filho de Deus, irmãos. Ele foi publicamente exposto, envergonhado. O texto diz: despojado os principados e potestades, exposto publicamente, e Jesus triunfou sobre ele. Ele foi envergonhado publicamente. Ele não tem mais poder sobre nossas vidas. Então, embora seja uma batalha, irmãos, ela já está ganha. Você tem essa batalha, você luta essa batalha, mas você já ganhou, já venceu essa batalha, porque Jesus venceu lá na cruz por mim e por você. A Bíblia diz que, embora essa batalha já esteja vencida, o crente tem que resistir, perseverar, vigiar, lutar e ficar firme até o fim. Isso que nós temos que fazer. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, ficar firme. Só vencemos essa batalha através da nossa união com Cristo, a conversão genuína, irmão.
2 Timóteo capítulo 4, 17 e 18. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, do inimigo. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O segredo para vencer não somente a batalha espiritual, mas qualquer coisa em nossas vidas, para termos vitória em qualquer área de nossa vida, é viver em obediência à palavra de Deus. Cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do Evangelho, tomar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você tem compromisso com esse Deus, você está revestido com essa armadura. Você já venceu o inimigo. Com a armadura de Deus, vencemos o inimigo e qualquer batalha espiritual. Nada poderá nos vencer, irmãos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter falado com você, que você possa ter aprendido algo diferente da forma correta nessa manhã. E se o Espírito Santo falou com você, eu quero que você, nós vamos cantar essa canção aqui, esse louvor. Quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar. Não importa o que o Espírito Santo falou com você, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para a gente orar.